Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículos de 1 ao 14. Está escrito: Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Feche os seus olhos, querido. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, nós nos debruçamos agora sobre a Tua palavra, esperando ouvir os Teus ensinamentos, os Teus conselhos, a Tua instrução. E queremos nos despir de nós mesmos, de todo conceito, preconceito, opiniões, tradições, para que a Tua palavra venha como um renovo sobre as nossas vidas. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Uma palavra que cause impacto em nós, de forma que saiamos daqui, após o culto, com a firme disposição de Te servir de todo o nosso coração e de fazer diferença no mundo em que nós vivemos lá fora. Venha Deus agora repreender toda manifestação contrária e venha preparar tudo que há em nós, mente, coração, corpo, para recebermos a Tua palavra que é maravilhosa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Precisamos servir a Deus do jeito de Deus. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Porque na Antiga Aliança, Deus não habitava na pessoa, como acontece hoje, onde o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes, desceu para ficar, e Deus habita em nós. E levar a arca no meio do povo significava dizer que Deus estava no meio do povo. Então, quando Davi foi aclamado rei em todo Israel, uma das primeiras providências que ele toma é ir buscar a arca de Deus e trazê-la para Jerusalém, que seria a capital do seu reino. No entanto,
Após essa assembleia de membros que houve aqui no começo do capítulo 13, onde todos concordaram que seria bênção trazer a arca de Deus, no percurso houve um incidente que impediu que a arca de Deus chegasse naquele momento a Jerusalém. Somente a disposição deles, a boa vontade deles, a boa intenção deles, não foi suficiente para que naquele momento a arca de Deus chegasse a Jerusalém. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja é o seguinte: existe um jeito certo de se fazer as coisas para Deus. Nós vivemos num mundo pragmático, onde as pessoas só se preocupam se determinada coisa funciona ou se não funciona. E quase que automaticamente, quando uma coisa funciona, nós achamos que aquela coisa é boa. Se cumpriu o seu objetivo, então está tudo certo. Deus está abençoando. Por exemplo, se eu trago para os irmãos uma estratégia para que a nossa igreja cresça em números, e depois de uns 3 meses nós dobramos de tamanho, os irmãos são automaticamente levados a pensar que Deus está abençoando essa nossa nova estratégia. E nós podemos dizer que isso é verdade? Não, isso não é verdade. Não basta nós fazermos as coisas para Deus, nós temos que fazer do jeito de Deus, ou seja, do jeito certo. Se Deus existe, então existe um jeito certo e um jeito errado de fazer as coisas. Os irmãos vão convir comigo. Então há um jeito certo e um jeito errado de se lidar com o sexo, há um jeito certo e um jeito errado de se lidar com o dinheiro, há um jeito certo e um jeito errado de se viver em família, de ser marido, de ser esposa, de ser pai, de ser filho. Há um jeito certo e um jeito errado de você prosperar na vida. Se Deus existe, todos nós aqui acreditamos que Ele existe, então há um jeito certo de se fazer as coisas. O que aconteceu nesse episódio? Eles intentaram trazer a arca para Jerusalém. No coração deles, eles queriam a presença de Deus no meio do povo. E o que eles fazem? Pegam a arca lá em Kiriat Jearim e colocam a arca num carro novo. E carro aqui nós sabemos que é um carro de boi. E não deu certo. Por que não deu certo? Porque Deus já tinha dito como é que deveria ser carregada a arca dele. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 25, versículos 13 e 14. Farás também varais de madeira de acácia e o cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Deus, quando deu a instrução para se construir a arca, Ele mandou que se colocasse 4 argolas, 2 de cada lado, tudo de ouro. E mandou que se preparasse também 2 varais, 2 varas, cobertas de ouro também. E Ele disse: quando vocês forem transportar a arca de um lugar para o outro, vocês vão meter esses 2 varais nas argolas e 4 homens vão carregar a arca nos seus ombros. Esse era o jeito certo de se carregar a arca. A arca não poderia ser transportada em carroça. A arca não poderia ser arrastada pelo chão. Porque a arca era sagrada, era a presença de Deus. E a presença de Deus só pode ser conduzida por pessoas. Era tudo preparado, era tudo de ouro, era tudo consagrado. Eu não sei o que se passou na cabeça de Davi e dos seus homens, mas eles podem ter pensado assim: gente, o caminho é longo, para que nós vamos carregar esse peso nas costas? Vamos botar essa arca aí na carroça, o boi leva isso aí, ué. O importante é a gente cumprir nosso objetivo. O importante é a gente tirar a arca daqui e levar para Jerusalém, para nós termos a presença de Deus lá no meio do povo. O jeito que a gente vai fazer isso não importa. Só que importa, porque o nosso Deus deixou estabelecido a forma como a arca deveria ser transportada. Isso traz para nós o primeiro ensinamento, irmãos, prático. Para Deus, os fins não justificam os meios. Nós temos que fazer a coisa certa
mas do jeito certo. Romanos capítulo 3, versículo 8, diz assim: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. Olha o que a Bíblia pergunta para nós. Pratiquemos males para que venham bens? É uma pergunta retórica. A resposta já é não. Eu não posso fazer uma coisa má para atingir uma coisa boa no final. Os fins não justificam os meios. Quem ensina isso é Maquiavel. Se é para você alimentar uma criança pobre, não tem problema você roubar alguma coisa no supermercado. Mas isso para nós não se aplica. Alimentar uma criança faminta é algo nobre. Mas você roubar de alguém para fazer isso, Deus não aceita. Nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo. Vamos fazer uma campanha, vamos pedir, vamos pegar na nossa própria despensa, vamos fazer alguma coisa, vamos pedir com os empresários. Mas roubar para matar a fome de alguém não é aceitável. Falar uma mentira para proteger alguém não é aceitável. Ah, pastor, mas eu menti para ajudar. Então nós vamos praticar o mal para que venha o bem? Não é aceitável. Então, quando você for abrir a boca para dar um testemunho, assegure-se de que no seu testemunho, o começo, o meio e o fim estão de acordo com a vontade de Deus. Porque para Deus não basta só o fim ser louvável. O meio também tem que ser. E a motivação também tem que ser. Se a motivação for errada, o meio pode dar certo e o fim pode dar certo, que Deus não vai aceitar. Nós precisamos fazer as coisas para Deus do jeito de Deus. Não podemos praticar o mal para que venha o bem. Essa passagem aqui ensina para nós que as consequências de se fazer coisas boas do jeito errado, elas podem ser terríveis. Olha o que está escrito aí no texto que nós lemos, primeiro livro das Crônicas 13, a partir do verso 8, ó. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho. Louvor estava pegando fogo lá. Cânticos, harpas, alaúdes, tudo instrumento musical. Tamboris, símbolos, trombetas. Aí o que acontece? No meio daquele louvor, daquela alegria, né, separaram um carro novinho, consagrado a Deus, botaram a arca, todo mundo louvando, estamos levando a arca para Jerusalém, a presença de Deus agora vai estar com a gente. Os bois tropeçaram, e a arca balançou, Uzá meteu a mão para segurar a arca, e quando ele fez isso, que ele encostou a mão na arca, caiu durinho, porque não se podia fazer isso. Deus escreveu que não podia. Fazer as coisas para Deus, ainda as coisas certas, do jeito errado, vai nos trazer consequências. Os fins não justificam os meios. A segunda coisa que eu quero compartilhar com a igreja é o seguinte: boas intenções não bastam. Nós ouvimos aí um ditado antigo, né? Que de boa intenção o inferno está cheio. E quando os bois tropeçam, aí no verso 9 e no verso 10, quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Uzá, com a melhor das intenções, estendeu a mão e segurou a arca para evitar que ela caísse. No entanto, ele foi fulminado por causa disso. Boas intenções não bastam. Irmãos, se eu estiver praticando aquilo que é contrário à palavra de Deus, se eu estiver praticando aquilo que Deus mandou que eu não praticasse, eu posso estar com a melhor das intenções. Isso não vai resolver o meu problema.
A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas bem intencionadas que quase se tornaram salvas. Em Marcos capítulo 12, versículo 34, Jesus diz a um escriba, bem intencionado, que chegou para Jesus para perguntar para ele qual seria o maior dos mandamentos. E o escriba, ele tinha um temor a Deus fora de série. O escriba era o camarada que fazia as cópias da Bíblia. Quando eles iam escrever o nome de Deus, eles trocavam a caneta, guardavam aquela pena e pegavam uma pena nova só para escrever o nome de Deus, porque eles falavam, eu não posso escrever o nome do meu Deus com a mesma caneta que eu escrevi outras palavras. Cada vez que eles iam escrever o nome de Deus, eles paravam e lavavam as suas mãos. Homens tementes a Deus, bem intencionados, que zelavam pela pureza e pela fidelidade e integridade das Escrituras. No entanto, olha o que Jesus fala para esse homem, em Marcos 12, 34. Não estais longe do reino de Deus. O que Jesus está falando para ele? Você está quase lá. Irmãos, termos apego à Bíblia, gostar de vir à igreja, gostar dos louvores, gostar das atividades da igreja, ter boas intenções, não basta. Jesus falando a Nicodemos, conforme está escrito ali em João capítulo 3, ele disse, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Podemos estar com a melhor das intenções, fazendo coisas para Deus, zelando pelas coisas de Deus, mas se nós não entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, não podemos herdar o reino de Deus, vamos estar quase lá. Nós que frequentamos a igreja todo domingo, nós estamos quase lá. Nós que lemos a Bíblia de capa a capa, nós estamos quase lá. Nós que temos temor a Deus, estamos quase lá. Mas quem é que verdadeiramente está lá? Aquele que se arrependeu dos seus pecados, se converteu a Deus, recebendo ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, conforme diz as Escrituras. Porque a salvação é pela fé, não é pelas obras, não é pelo que nós fazemos para Deus com as nossas boas intenções. Em Lucas 18, 22, Jesus diz a um jovem rico, um rapaz que procurou a Cristo para saber o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz, você tem que observar os mandamentos, esse, aquele. E o jovem diz, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí Jesus disse, uma coisa te falta. Você está quase lá. Falta uma coisinha. Uma coisinha só, Senhor? Fala aí então. Vende todos os seus bens e dá aos pobres. Depois você vem e segue-me e terás um tesouro no céu. E aquele jovem abaixou a cabeça, se retirou triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Um jovem que guardava os mandamentos de Deus desde a sua mocidade, mas que tinha um problema, ele era avarento. E a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Ele ainda amava mais o dinheiro do que a Jesus Cristo. E quando Jesus falou assim, deixa a sua riqueza e vem, ele não pôde. Ele estava quase lá, mas ele não estava lá. Suas boas intenções em guardar os mandamentos, em querer saber sobre a vida eterna, não foi suficiente para que ele fosse salvo. Em Atos capítulo 26, versículo 28, nós temos ali uma declaração do rei Agripa. Ele ouviu uma pregação do apóstolo Paulo, e no final da pregação, ele diz assim, Paulo, por pouco você não me persuade a me tornar um cristão. E Paulo falou assim, quem dera, rei, que por pouco ou por muito, muitos se tornassem cristãos. O rei estava bem intencionado, estava ouvindo a palavra de Deus. Ele estava quase lá, mas não estava lá. Irmãos, a diferença entre o quase e o estar é a diferença entre o céu e o inferno.
A diferença entre um quase convertido e um não convertido é zero. O camarada chegou para o amigo e falou assim: rapaz, quase que eu ganhei um carro 0 km agora ali. Por causa de uma palavrinha, eu não ganhei um carro 0 km. É mesmo? Mas o que aconteceu? Não, eu cheguei para o dono da agência e falei assim: você me dá um carro desse aí para mim? E ele falou: não. Olha, se ele tivesse falado sim, eu saía de lá com o carro 0 km. Pastor, mas é só eu falar sim para Jesus que eu estou salvo? É, simples assim. Então o povo aqui fez quase tudo certo, irmãos. A motivação foi boa. Vamos buscar a arca, ela está longe, vamos trazer a arca para cá. Poxa, eles fizeram uma assembleia, foi unânime. Poxa, todo mundo, vamos sim, vamos trazer. E eles buscaram, separaram um carro novinho. O Ministério do Louvor foi na frente, cantando, todo mundo alegre, tudo quanto é instrumento tocando. Mas tinha um detalhezinho. Eles estavam levando a arca do jeito errado. E esse detalhezinho fez toda a diferença. Principalmente na vida de Uzá. As boas intenções não bastam. Eu gostaria que bastasse. Tem um monte de pessoas queridas minhas que não se entregaram a Cristo ainda, mas que eu sei que são bem intencionadas. Elas estariam salvas. Mas a nossa Bíblia não dá essa margem. A nossa Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Só há um mediador entre Deus e os homens. É Cristo. Quase não basta. Ser um quase crente, ser um quase convertido, ser uma quase nova criatura, não resolve o nosso problema. Nós temos que sair das boas intenções, sair do quase e assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus. E em terceiro lugar, eu quero compartilhar com a igreja o seguinte: Deus sabe o que faz. Do verso 11 ao verso 14 está escrito assim: desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Davi não aceitou bem o fato de o Senhor ter agido daquele jeito. Ele não quis mais levar a arca para Jerusalém. Porque aconteceu um negócio daquele, acabou o culto, acabou tudo. O Ministério do Louvor guardou os instrumentos. Ali foi um temor a Deus fora de série. Quem que ia querer agora levar a arca? Então acabou a festa. Acabou o culto, acabou o louvor. Davi disse: já que aconteceu isso, eu não vou mais levar a arca para Jerusalém. Ele ficou desgostoso com Deus porque Deus fez aquilo. É como se Davi abrisse mão da presença de Deus por não concordar com seus métodos. Eu não vou levar arca nenhuma mais para Jerusalém. Poxa, a gente aqui todo alegre, louvando a Deus aqui, o camarada com a melhor das intenções vai lá, põe a mão na arca, Deus faz um negócio desse. Então eu não vou levar arca nenhuma. Ele ficou desgostoso com Deus. O homem segundo o coração de Deus ficou desgostoso com Deus. Eu pergunto, será que nós às vezes também não ficamos desgostosos com Deus? Quando Deus faz alguma coisa que a gente acha que Ele não deveria ter feito? Porque assim, com todo temor e toda reverência, olhando assim, parece que a ação de Deus foi meio desproporcional ao ato, né? Como a gente diz aí, é como você dar um tiro de canhão para acertar numa azeitona. Pode nos parecer, numa leitura apressada do texto, que foi uma ação desproporcional de Deus diante de uma falha pequena. Mas Deus sabe o que faz, irmãos. Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. O texto aqui de Samuel já traz uma informação que o livro de Crônicas não trouxe. Que Deus enxergou no coração de Uzá
irreverência. O que para nós, numa leitura apressada, parece ser boa intenção, Deus enxergou irreverência. Irreverência é você não respeitar o sagrado. É você desprezar a santidade de Deus. Não devemos confundir alegria, descontração, brincadeira com irreverência. Nós às vezes falamos assim, irmãos, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós podemos garantir que todo mundo que ficou em pé está reverente? Se alguém lê a Bíblia sentado, nós podemos dizer que ele está irreverente? Porque a reverência está lá dentro. Você pode estar batendo continência lá para o seu superior e estar xingando ele até na China, na tua cabeça. Não é? E Deus vê lá dentro. Para nós está bom. Se o camarada faz as formalidades, não, ele é reverente. O prefeito entrou na sala, todo mundo ficou em pé, reverência. O prefeito não está nem aí porque você está pensando lá dentro do seu coração dele. Mas Deus está. Deus enxergou lá dentro de usar irreverência. Deus enxergou no coração daquele homem que ele sabia o que era certo, ele sabia o que era para ser feito, o que não poderia ser feito e fez a si mesmo. Por isso Deus agiu daquela forma. Deus sabe o que faz. Quando nós vemos determinadas situações onde parece que Deus está sendo injusto, onde parece que Deus está sendo desproporcional, nós temos que analisar com bastante cuidado, porque a Bíblia diz que Deus sabe muito mais do que nós. Na nossa Bíblia, lá em Isaías capítulo 55, versículo 9, está escrito que, assim como o céu é mais alto que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Davi abriu mão da presença de Deus porque ficou desgostoso com aquilo que Deus fez. Será que nós, às vezes, não fazemos a mesma coisa, irmãos? Ah, fui demitido. Não quero saber de ser crente mais não. Se Deus me amasse mesmo, se Ele fosse poderoso, Ele jamais ia permitir um servo dele ser demitido. Fica desgostoso. Não vou mais na igreja, não quero mais ser crente, não vou mais exercer meu ministério, porque eu fiquei desgostoso com o que Deus fez. Eu não aceito. Foi desproporcional. Vai fazer um check-up, pega um exame, apareceu um negocinho lá. Camarada, não quero mais saber desse negócio de Deus, não. Onde já se viu? Um monte de ímpio aí com saúde. E eu, servo de Deus, aqui, ó. Estou de pereba da cabeça aos pés. Sara um negócio, aparece outro. Sara um negócio, aparece outro. Fica desgostoso. Quero mais saber de arca, não. Deixa essa arca lá. Aí o que aconteceu? Levaram a arca para um geteu. A arca ficou 3 meses na casa dele. O que aconteceu? O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Ah, você está magoadinho? Está revoltado com Deus? Não quer a presença dele, não? Ele vai abençoar o outro, meu filho. A presença dele vai abençoar o outro lá do outro lado. Porque onde está a presença de Deus, aí está a bênção de Deus. O que nós não podemos é querer a bênção de Deus sem a presença de Deus. A partir do momento que eu quero a presença de Deus, eu quero a arca de Deus na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, as bênçãos de Deus acompanham a presença dele na vida do servo obediente. Você não quer, não? Deus vai abençoar outra pessoa, porque o nosso Deus é abençoador. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Graças a Deus, que pouco tempo depois, Davi repensou a sua postura. 3 meses foi o tempo que durou o biquinho dele com Deus. Depois de 3 meses, ele repensou, se arrependeu, voltou atrás e foi lá buscar a arca. Isso está aí no capítulo 15, do 25 ao 28. Davi foi lá e dessa vez, do jeito certo, pegou a arca e trouxe para Jerusalém. O que nós ganhamos ficando desgostosos com Deus pelo seu jeito de agir? Nada. Nós só perdemos a bênção de Deus. Lá em Apocalipse, o anjo disse assim: guarda o que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. Se você não quiser a presença de Deus na sua vida, se você não quiser perseverar com o que você tem, com o que você faz, o que vai acontecer? Deus vai levantar outra pessoa para fazer. E essa pessoa vai ficar com a sua coroa. Filho. Porque a obra de Deus vai ficar sem fazer, porque eu estou com beicinho e não vou fazer? Deus vai levantar outro para fazer. Então, se você na sua vida perceber que Deus fez alguma coisa que você não entendeu, que doeu, que pareceu injusto na sua vida, na vida de outras pessoas, e você questiona, Deus, mas por quê? E você está vivendo uma fase assim desgostoso com Deus, não faz isso não. Não abra mão da arca, porque aconteceu uma coisa desagradável enquanto você carregava ela. A arca é a presença de Deus. Ah, pastor, mas eu estava tão alegre na presença de Deus, estava louvando, me soltei na presença de Deus, eu fiz o melhor que eu pude, com a melhor das intenções, aconteceu isso. Fui fulminado. Os irmãos sabem que Deus hoje não fulmina desse jeito mais, né? Isso aqui é no Antigo Testamento. Mas nós, às vezes, somos fulminados de tantas maneiras. Às vezes as pessoas nos fulminam. Às vezes somos fulminados pelo pastor, somos fulminados pelo chefe, somos fulminados pela mulher, pelo marido, pelos filhos. E a gente está a ponto de cair duro, não sabe mais o que fazer. Não deixe de carregar a arca, não. Não abandone a presença de Deus. Enxugue as lágrimas. Bata a poeira, levanta e vamos em frente. Se Deus fez, Ele sabe o que está fazendo. Ah, mas eu não aceito a criança ter morrido. Deus sabe o que está fazendo. Eu não aceito perder meu emprego. Deus sabe o que está fazendo. Eu não aceito essa doença. Deus sabe o que está fazendo. Não abandone a presença de Deus, porque coisas desagradáveis aconteceram. Davi só perdeu tempo. 3 meses de bênção que seria para ele, foram para o estrangeiro. Simplesmente porque ele se desgostou com a ação de Deus. Então, amados, concluindo, uma vez que Deus existe, então há um jeito certo e um jeito errado de viver a vida e de se fazer as coisas. Fazer coisas erradas, mesmo com a melhor das boas intenções, trarão consequências terríveis sobre as nossas vidas. E depois não adianta ficarmos revoltados com Deus. Ele sabe o que faz. A Bíblia é o manual do fabricante. Aqui Deus deixou tudo escrito. O que tem que ser feito e do jeito que tem que ser feito. Então, ao invés de ficarmos desgostosos com a vida, com Deus, vamos ler o que está escrito na Bíblia e vamos obedecer. Porque aqui está o segredo da nossa vitória. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Tem dias que você não quer mais acordar, a noite não tem fim, o dia não quer mais chegar. Meu Deus, o que vai ser de mim? É assim que você pensa todo dia, é assim que você vive em agonia. Não tem mais lágrimas pra chorar, não tem nem amigos pra desabafar, não tem ninguém. Vai passar esse temporal, só as marcas vão ficar, isso é normal. Deus está lhe ensinando a viver do jeito dele, do jeito de Deus. Você é aprovado, tem que passar no fogo, tem que ser queimado. Quanto mais quente a fornalha é, maior é a vitória, maior ela é. Do jeito de Deus, você é aprovado, tem que passar no oleiro pra ser amassado. E quanto mais ele molda o vaso, do jeito de Deus, ser honrado. Vai passar esse temporal, só as marcas vão ficar, isso é normal. Deus está lhe ensinando
ser amassado.